Minha missão mais importante foi contra um centro de produção e pesquisa de armas químicas, a uns 100 quilômetros ao norte de Bagdá. Tínhamos que evitar os mísseis, e nosso objetivo era difícil de ser localizado. Tínhamos 6 aviões indo para lá, e todos eles lançavam suas bombas no alvo, evitando o perigo. Foi muito importante destruir a ameaça que as armas químicas representavam, e era fundamental eliminar mais uma peça do jogo sujo dos iraquianos. Tudo sobre aviões de combate. O poderio aéreo da US Navy. Os superporta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, os mais poderosos navios de guerra que o mundo jamais conheceu. Equipado com os melhores aviões de guerra, o grupo de combate desses porta-aviões é capaz de enfrentar qualquer situação, em qualquer lugar e a qualquer momento. Com um peso de 100 mil toneladas, sua pista de voo tem o tamanho de 3 campos de futebol, um porta-aviões é o maior barco de guerra jamais construído. Sua tripulação é composta de 6.500 homens que se dedicam a uma só tarefa: garantir que suas 85 aeronaves estejam sempre prontas para decolar e combater. Os caça-bombardeiro FA-18 Hornet, F-14 Tomcat, o bombardeiro de ataque A-6 Intruder e mais uma variedade de aeronaves de apoio têm cada um uma tarefa distinta. Mas combinados, estes aparelhos podem cumprir quase todos os tipos de missão. O versátil McDonnell Douglas FA-18 Hornet é hoje a mais importante aeronave de assalto da frota americana e uma esquadrilha aérea pode agrupar até 40 aviões divididos em 3 ou 4 grupos. Em ação, na versão Mono Biplace, as missões do Hornet incluem a defesa e o ataque aéreos mais próximos ao porta-aviões, operações de combate, como também realizar ataques em terra e raids antinavios. O Hornet está preparado para efetuar um grande número de missões ofensivas e defensivas de dia ou de noite. Equipado com controles do tipo fly-by-wire, radares multiuso, sistemas de voo por computador e impulsionado por 2 motores de combustão retardada, cada um com mais de 7 toneladas de empuxo, o Hornet é o preferido dos pilotos da Marinha. Nas mãos de pilotos altamente qualificados, o Hornet é capaz de eliminar facilmente o inimigo em um combate aéreo antes de tomar sua posição no nível de voo alto ou baixo e levar a cabo seus ataques ao solo com extrema precisão. Este é o seu ponto mais forte. Ele pode lançar bombas convencionais, mísseis teleguiados, bem como abrir fogo com os seus canhões. O
O FA-18 pode transportar uma grande variedade de cargas exteriores, incluindo um tanque suplementar de combustível destinado a aumentar o seu raio de ação, além das bombas convencionais silenciosas ou não dirigidas. A AGM-62 Walleye é uma bomba planadora não motorizada, guiada por TV e usada para destruir bunkers, construções e pontes. Os mísseis Maverick, guiados por raios infravermelhos ou laser, são especialmente poderosos contra tanques inimigos. Supersônicos e com alcance de mais de 20 km, os Maverick foram usados com efeitos devastadores na Guerra do Golfo. Uma das funções-chave do Hornet é a de suprimir os sistemas aéreos dos mísseis de defesa e dos radares inimigos. Sua principal arma é o HARM, um míssil anti-radar de alta velocidade que utiliza avançados sistemas de orientação por computador que o leva direto ao centro de transmissões do radar do inimigo. Equipado com uma sensível cabeça de rastreamento para perseguir o reflexo do disparo de um laser quando atinge o alvo, o Hornet pode lançar cargas de alto poder explosivo de grande precisão, chegando a lançar bombas laser de 500 ou 1000 quilos com a margem de erro de centímetros do alvo visado. Sendo principalmente um avião de ataque, o Hornet é também um magnífico caça. Seu armamento de curta distância AR-AR é o foguete AIM-9 Sidewinder, orientado pelo calor produzido pelo motor do avião inimigo. Originalmente desenvolvido nos anos 50 e constantemente atualizado, o Sidewinder teve mais êxito que qualquer outro míssil. Para os combates de alcance médio, o Hornet está equipado com o AIM-7 Sparrow, guiado por radar com alcance de até 45 km. O míssil avançado AR-AR AIM-120 AMRAAM é tão ágil quanto o Sidewinder, porém com mais alcance que o Sparrow, além de ser equipado com um sistema de orientação por radar independente. Assim, uma vez o míssil disparado, o Hornet está livre para ir embora e buscar outro alvo. O Hornet foi o primeiro de uma nova geração de jatos de alta tecnologia a entrar em serviço na Marinha Americana. Os displays em tela cores, que exibem as múltiplas funções, são de leitura bem mais fácil do que os velhos relógios e mostradores dos aviões mais antigos. Um sistema de controle fly-by-wire computarizado possibilita ao piloto um inigualável domínio acrobático em todos os tipos de manobra. Por sua agilidade, o Hornet é um temido oponente no combate aéreo a curta distância. Por muitos anos, o Grumman A-6 Intruder foi considerado o peso pesado dos bombardeiros de assalto. A maioria dos porta-aviões inclui uma esquadrilha de 14 desses aviões precisos e devastadores. Os dois homens que compõem a tripulação se sentam lado a lado. A A-6 não é um avião leve. Completamente armado, ele chega a pesar 27 toneladas sobre a catapulta. Os Intruder foram os primeiros jatos de ataque capazes de voar e combater igualmente bem, seja durante o dia ou à noite. Sua eletrônica avançada indicava que os Intruders eram os únicos que podiam atacar com precisão em quaisquer condições meteorológicas.
As esquadrilhas da Marinha Americana utilizaram os Intruders em combate pela primeira vez no Vietnã em 1965. Projetado como um porta-bombas subsônico, ele podia atacar em qualquer situação. Durante boa parte da guerra, o A-6 foi o único avião militar americano capaz de realizar ataques precisos em alvos Vietcongs sob as terríveis condições meteorológicas das monções. Os Intruders carregam externamente seus armamentos em 4 pontos sob as asas e um sob a fuselagem. Cada avião pode levar mais de 8 toneladas em bombas, mais do que um Flying Fortress B-17, conhecido bombardeiro da Segunda Guerra Mundial. Os A-6 mais antigos possuíam um sistema de alvos localizados por radar. Enquanto o avião era pilotado, o navegador, sentado à direita, conferia o alvo, apontava e soltava munição. Nas versões mais modernas, os Intruders dispõem de uma torre dirigível sob o nariz, abrigando sensores infravermelhos que capturam os objetivos de dia ou de noite. Utilizando o laser para medir distâncias e assinalar os alvos para armamentos orientados com precisão, os Intruders sempre conseguem lançar suas bombas no momento adequado. As bombas Paveway dirigidas a laser são as mais poderosas e precisas no arsenal de armamentos convencional de um Intruder. Contudo, contra alvos grandes ou dispersos, as munições de fragmentação são mais eficazes. As bombas de fragmentação Hawkeye possuem em geral centenas de granadas de dupla utilização, antipessoal e antiblindagem, mas também podem ser equipadas com uma variedade de explosivos ou submunições químicas ou incendiárias. Por 3 décadas, o Intruder serviu à Marinha Americana, oferecendo sua capacidade de ataque em qualquer condição meteorológica. Mas a Guerra do Golfo, em 1991, contra Saddam Hussein, foi provavelmente a última campanha do grande bombardeiro. As estruturas dos Intruders foram envelhecendo e, a partir do final dos 90, o A-6 foi gradualmente substituído por versões mais modernas do Hornet. Uma variação do Intruder que ainda perdurará é a EA-6B. Sua tarefa é a de proteger o comando de assalto, interferindo e atacando os radares de defesa inimigos. Identificável pelo seu cockpit para 4 tripulantes, o EA-6B Prowler foi pioneiro na Marinha em guerra eletrônica. Seus sofisticados receptores de radar e transmissores de interferências são levados no topo da cauda e sob suas asas. Utilizando avançados equipamentos eletrônicos para identificar os sistemas de defesa aérea inimigos, os Prowlers podem bloquear transmissões hostis, atacar com mísseis HARM ou ainda passar dados de localização a outros aviões. A esquadrilha inclui pelo menos 4 KA-6D Intruders de abastecimento. Equipados com dispositivos para reabastecimento em pleno ar e tanques sob as asas, esses postos de gasolina voadores mantêm as forças de assalto em pleno ar por muito mais tempo. A principal tarefa do Grumman F-14 Tomcat é a defesa da frota. Este grande jato com asas de geometria variável entrou em serviço em meados de 1970 como um simples caça. Recentemente, os Tomcats serviram em funções de ataque limitado. Capazes de carregar mais de 6 toneladas em bombas, os F-14, que recebiam armamento de ataque ao solo, foram apelidados Bombcats.
Capazes de detectar e destruir aviões inimigos a centenas de quilômetros do porta-aviões, os Tomcats formam um círculo de defesa do grupo de batalha. Apesar das suas novas tarefas de ar solo, a função básica dos Tomcats continua sendo a de controlar o espaço aéreo. Seu principal armamento é o assombroso míssil AIM-54 Fênix. Com 150 quilômetros de alcance, é o maior, o mais capacitado e o mais caro dos armamentos ar-ar da Marinha. O controle da esquadrilha no ar é responsabilidade do posto de comando voador do Grumman E-2 Hawkeye. Sua tripulação controla dezenas de combates entre caças, ataques ao solo, coordena patrulhas aéreas de combate, reabastecendo em voo e fornecendo informações para forças aliadas em terra via transmissões de dados. O coração dessa estação de radar voadora é o gigantesco radômetro radar APS-139. O Hawkeye pode monitorar 600 alvos aéreos a distâncias de até 400 quilômetros e detectar emissões de radares inimigos a 800 quilômetros. Conhecido como Hoover, o Lockheed S-3 Viking é a principal unidade antissubmarino de um porta-aviões que também pode lançar bombas e mísseis. É também usado como avião de inteligência eletrônica, escutando clandestinamente comunicações do inimigo ou localizando suas estações de radar. Hoje, uma terceira versão do Viking substitui o Intruder como avião cisterna da esquadrilha. O Vought A-7 Corsair era o principal avião de ataque leve de supressão de defesa da Marinha nos anos 80, quando a chegada do FA-18 assinalou o fim da sua carreira. Mas enquanto o Corsair era substituído nas linhas de frente das esquadrilhas em 1991, o robusto caça de assalto foi chamado a desempenhar o seu papel em mais uma guerra. No dia 2 de agosto de 1990, o Iraque de Saddam Hussein invadiu o Kuwait. As forças iraquianas ultrapassaram maciçamente as fronteiras e tomaram o emirado rico em petróleo. A condenação mundial foi instantânea e os Estados Unidos enviaram imediatamente caças F-15 para defender os campos adjacentes de petróleo da Arábia Saudita. No entanto, o envio dos caças era apenas uma solução provisória. Impedir o ataque da Arábia Saudita pelos iraquianos exigia muito mais. A maneira mais rápida de ter uma força real de combate no Golfo seria a mobilização da Marinha. Acima de tudo, isso significava o envio de porta-aviões. Em poucos dias, os grupos de combates dos porta-aviões que estavam no Oceano Índico e no Mediterrâneo foram transportados para a região, patrulhando o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Outros grupos de combate foram enviados diretamente dos Estados Unidos para a zona de conflito com igual rapidez. No momento da eclosão da guerra, 6 porta-aviões americanos estavam em posição. Esquadrilhas de Hornets e de Intruders faziam planos para tantas missões quantas fossem necessárias. Resumos de alvos potenciais, de táticas e de equipamentos iraquianos se tornaram parte da rotina diária. A esquadrilha de ataque 34 escalou A-6 Intruders que faziam parte da esquadrilha 7 do porta-aviões nuclear Dwight D. Eisenhower. Sua primeira tarefa era deter Saddam Hussein, que tentava tomar os campos petrolíferos sauditas mais importantes do mundo. Acima de tudo, no cérebro dos estrategistas americanos estava a natureza da ameaça. A do Iraque possuir uma das maiores forças aéreas do mundo. As esquadrilhas da linha de frente estavam equipadas com caças avançados, como o soviético MiG-29 Fulcrum e o francês Dassault Mirage F-1. O exército iraquiano era o quarto maior do mundo, com grande experiência de combate depois da longa guerra com o Irã. Liderado por Saddam Hussein, um inescrupuloso e implacável ditador que não se detém em alcançar seus objetivos. Neutralizar a força aérea iraquiana não seria uma tarefa simples.
Estrategistas da Marinha sabiam que o inimigo potencial tinha suas bases em enormes complexos aeroportuários muito bem protegidos por baterias de mísseis terra-ar e artilharia antiaérea. Depois de 5 meses de preparação, as esquadrilhas dos porta-aviões no Oriente Médio estavam prontas para entrar em ação. Deixando a sala de reunião das esquadrilhas, após terem recebido as instruções finais no briefing, os pilotos de combate da Marinha vestem seus incômodos uniformes de voo. Enquanto os aviadores se preparam para decolar, a equipe de manutenção trabalha 24 horas por dia na coberta cavernosa do hangar, para assegurar assim que os aviões estejam prontos para a ação. As aeronaves são içadas dos hangares para a pista por poderosos guindastes situados nos cantos. Temos o cenário de um caos aparente, mas existe ordem nesta frenética atividade. Qualquer um que trabalhe no preparo de voo de uma esquadrilha usa uma camisa colorida que indica a sua função. Os de camisa violeta são especialistas em abastecimento. Os marrons em manutenção. Os verdes, responsáveis pelo engate e desengate das catapultas e dos mecanismos de detenção. Os de camisa vermelha são usados pelos encarregados da artilharia aérea que preparam toda a sua carga mortal, controlando todas as armas, de mísseis Sidewinder às bombas convencionais. Os pilotos fazem uma revisão final antes de subir ao cockpit e se preparam para a decolagem. A checagem final é feita. Os aviões estão armados, tripulados e prontos. A equipe de lançamento conecta o mecanismo do nariz do avião nas catapultas que acelerarão as 30 toneladas da aeronave a mais de 250 km por hora em menos de 3 segundos. Um sinal do piloto indica que tudo está pronto e a ordem é dada: lançar a esquadrilha.
Durante a Guerra do Golfo, o poderio aéreo dos porta-aviões foi demonstrado através do golpe Alfa. No início dos combates, as defesas iraquianas eram ainda uma ameaça potencial e muitos dos ataques ao território hostil foram feitos através de voos rasantes. Os ataques dependiam dos objetivos. Uma operação poderia envolver desde 2 a 6 ou Hornets a forças combinadas de até 100 aviões. Era a responsabilidade dos comandantes das esquadrilhas, como o capitão Mark Fitzgerald, decidir o que seria necessário numa operação. Tive que utilizar os recursos que tinha e os meios disponíveis. Caças escoltando um grupo de assalto de A6 e talvez F-18. Usaria os Prowlers para os bloqueios e os S-3 para as escutas eletrônicas. Poderia necessitar de combustível extra e assim abasteceria alguns A6 e S-3 e formaria um grupo de assalto para atingir o alvo. Às vezes, reabastecíamos 6 aviões cisterna e 30 caças, num espaço aéreo muito pequeno, tentando cruzar a fronteira. Foi um esforço enorme manter os aviões abastecidos em tão pouco tempo e ainda trazê-los de volta. Os aviões cisterna são os heróis anônimos da Guerra do Golfo. As cargas de armamento pesado diminuíram o raio de combate tático dos aviões, tornando essenciais os reabastecimentos em voo. A formação das esquadrilhas estava preparada para um determinado número de tarefas. Primeiro, desempenhar a sua parte na destruição das defesas aéreas iraquianas onde quer que estivessem localizadas, nas cidades ou no deserto. Depois disso, a missão das forças de assalto seria de minar a capacidade iraquiana de lutar, destruindo linhas de comunicação e infraestrutura. Os primeiros ataques foram feitos em baixas altitudes, mas a destruição das defesas aéreas logo permitiu à Marinha a realização de ataques mais efetivos a alturas mais elevadas. O triunfo da coalizão foi utilizar armamentos de alta tecnologia com uma precisão jamais vista. Sensores ultramodernos permitiam aos pilotos localizar e fixar os alvos tanto de dia quanto de noite. Pontes, polos industriais, aeroportos e estradas foram atacados. Os Hornets utilizavam iscas simulando aviões para enganar os radares inimigos. Os mísseis HARM mostraram aos iraquianos o perigoso que era depender dos seus radares. Armas dirigidas como o Walleye, uma bomba teleguiada, tiveram um grande desempenho. Mas a mais importante delas foi o Paveway, uma bomba guiada a laser que podia ser detonada a alguns centímetros do alvo escolhido. Em
17 de janeiro de 1991, na primeira missão diurna da Guerra do Golfo, um grupo de assalto de Hornets decolou dos porta-aviões Saratoga e John F. Kennedy. O alvo dos Hornets era o enorme complexo de bases aéreas H-3 no Iraque Ocidental. Durante as incursões de abertura, na noite anterior, vários aviões de assalto aliados foram derrubados por mísseis terra-ar e metralhadoras antiaéreas iraquianas. Nos primeiros dias da guerra, os caças iraquianos eram ainda considerados uma ameaça. Cada um dos 4 Hornets do Saratoga carregava 4 bombas de 900 quilos e levava mísseis ar-ar para sua proteção. O grupo estava a uns 50 quilômetros do alvo quando o alerta inimigo dado por um E-2 Hawkeye informou sobre os MiGs que se aproximavam. Os 4 Hornets, comandados pelo capitão Mark Fox, rapidamente localizaram os MiGs e travaram seus radares no alvo. Mudei a frequência do radar de ar-terra para ar-ar e detectei um dos MiGs. Tinha à minha direita um MiG, meu primeiro piloto tinha outro à sua esquerda. Estavam bem perto, a mais ou menos Mach 1.2, quando disparei meu primeiro Sidewinder e depois um Sparrow. O Sidewinder o alcançou e o Sparrow mergulhou numa bola de fogo. Meu primeiro piloto, o tenente Mongilio, disparou o segundo Sparrow que derrubou o outro MiG. Os Hornets acabavam de realizar as primeiras derrubadas da Marinha na guerra. O encontro, desde o aviso do Hawkeye até o impacto do míssil, levou menos de 40 segundos. Sua missão ainda não tinha terminado. De novo, mudaram a frequência de seus radares para ar-terra e realizaram com sucesso o ataque ao aeroporto. Antes do combate, a coisa mais excitante que um piloto pode fazer é decolar ou pousar no porta-aviões. O pouso exige muita concentração e não existe espaço para erros. Durante as operações de combate, temos realmente a oportunidade de trazer de volta a munição viva, e isso aumenta a tensão no nível de concentração da chegada, principalmente à noite. Além disso, voltamos com um pouco combustível e não temos tempo, ou tempero, como costumamos dizer, para evitar os cabos e fazer várias aproximações ao navio. Realmente, precisamos descer na primeira vez. Acredite ou não, é uma experiência muito emocionante. Os 6 porta-aviões americanos ancorados no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico participaram de muitas operações durante a guerra. Os aviões que retornavam das missões eram removidos e seus cabos de detenção retirados a fim de não atrapalhar os que aterrissavam em seguida. Os aviões que necessitavam de manutenção eram levados para baixo, enquanto outros eram revisados no próprio deck antes do reabastecimento e do rearmamento para a próxima missão. As esquadrilhas dos porta-aviões geralmente realizavam 2 missões diárias com equipes trabalhando noite e dia e assegurando o maior número possível de aeronaves disponíveis. Cada porta-aviões tinha registrado mais 11.000 saídas e suas esquadrilhas participaram em mais de 100 assaltos aéreos durante os 6 meses de combate, despejando cerca de 1 milhão de quilos de munição durante o processo da guerra. Para a tripulação aérea foi um período exaustivo. Somente 2 dos porta-aviões encontravam-se no centro das operações no Golfo Pérsico.
Os outros 4, com base no Mar Vermelho, estavam a longa distância do Iraque. As missões, com duração média de 5 horas, eram extenuantes mesmo para os combatentes mais experientes. Sua contribuição para a campanha foi reconhecida pelo comandante da coalizão, General H. Norman Schwarzkopf. Eu seria omisso se não mencionasse as operações navais. A Marinha fez um grande trabalho no apoio à campanha aérea. Decolou mais de 3.500 vezes dos nossos 6 porta-aviões, que lançaram mais de 260 mísseis Tomahawk. O resultado da guerra para Saddam Hussein foi a aniquilação do seu poder e da sua influência no Oriente Médio. Grande parte do seu exército foi arrasada pela coalizão na estrada de Basra. Sua força aérea praticamente acabou e suas bases foram destruídas pelos bombardeios aliados. Forças livres do Kuwait retornavam triunfantes para sua terra e os porta-aviões da Marinha desempenharam um papel decisivo na vitória final, como nos explica o comandante do porta-aviões Carl Vinson, Larry Balkan. O porta-aviões é a peça fundamental na maneira como levamos a cabo nossa política ao redor do mundo. A Marinha gira em torno dos grupos de combate dos seus porta-aviões. É a peça mais importante que temos no nosso arsenal nacional para manter a paz. O porta-aviões tem mais capacidade do que qualquer outro navio de guerra que tenha sido lançado ao mar e tem sido constantemente aperfeiçoado em suas virtudes. É como um tipo de fortaleza flutuante com uma autoproteção difícil de vencer. Seria necessário uma enorme quantidade de armas para atravessar nossas defesas. E se falarmos apenas do tamanho da proteção que temos dentro do nosso grupo de batalha, podemos dizer que não existe nada agora neste mundo que possa abalar nossas defesas. O porta-aviões é hoje ainda mais valioso que nunca.